Muito bem, contrato de fiança. A fiança, pessoal, ela é um tipo de contrato por meio do qual uma pessoa, que é chamada de fiadora, ela assume o compromisso junto ao credor de que ela irá satisfazer a obrigação assumida pelo devedor, caso este não cumpra. Então, o fiador só vai assumir a sua responsabilidade pela obrigação do devedor, caso esse não cumpra. Então, o fiador, ele fornece ao banco uma garantia pessoal, uma caução fidejussória, a gente chama. E se o devedor principal não pagar o que deve, pode cobrar a dívida do fiador. Então, o banco pode cobrar a dívida do fiador. A fiança, pessoal, é uma garantia pessoal. Quando a gente fala de garantia pessoal, a gente fala de uma caução fidejussória, tá? E aí, as características do contrato de fiança são importantes porque através delas a gente vai conseguir conhecer como é que é um contrato de fiança. A principal característica que eu entendo dele, entre outras importantes, é que ele é acessório, porque ele pressupõe a existência de um contrato principal. O contrato principal é a abertura do crédito, lá no banco, né? No exemplo que a gente viu acima. E a fiança é um ajuste acessório a esse contrato de abertura de crédito. Formal. Por que a fiança é formal? Porque a gente afirma que a fiança é um contrato formal porque exige uma forma escrita. A gente precisa que ela seja escrita. Logo, não é válida a fiança verbal. Uma coisa que a gente precisa cuidar é que o contrato formal ele é diferente do solene. A fiança é formal, precisa de forma escrita, mas não é solene, já que não exige uma escritura pública, por exemplo. Mas ela é formal e tem que ser escrita. Vocês já pensaram por alguém dizer verbalmente que eu sou fiadora de não sei quem? Imagina quanta gente ia ser fiador por aí, né? Que não queria ser. Então, pressupõe um contrato escrito, né? Embora não tenha que ser solene, mas é um contrato formal, certo? A fiança é gratuita ou é benéfica. Por quê? A maioria dos casos, a fiança é gratuita. Ela considera, né, que o fiador não tem nenhuma prestação em seu favor. Nada ele recebe em troca para garantir alguma coisa, né? Então, vale ressaltar, no entanto, que é possível que o fiador seja remunerado para esse serviço. E então, o contrato passa a ser oneroso, que é a fiança onerosa. Então, existe essa possibilidade. A maioria das situações, a fiança é gratuita, mas a gente vai ter uma fiança onerosa quando é o caso, por exemplo, da fiança bancária, na qual o banco aceita ser fiador de uma pessoa em troca de uma remuneração por conta disso. Então, é uma relação mais diferenciada, né? Um banco assume uma fiança em relação a um super cliente que tem potencial de pagamento e, em troca disso, ele ganha um valor para ser o fiador dessa parte. Mas a regra é que é benéfico e é um contrato gratuito, tá? Que mais que é um contrato de fiança? Ele pode ser, quer dizer, a característica dele é subsidiária, né? Por quê? Em regra, a fiança ela é subsidiária porque depende da inexecução do contrato principal. Todavia, é possível e muito comum que haja previsão de cláusula de solidariedade, na qual o fiador renuncia ao benefício de ordem e assume o compromisso de poder ser diretamente acionado em caso de dívida. Então, assim, tem que ter um cuidado, pessoal, porque a regra aqui, a fiança é subsidiária, que a gente só vai atrás do fiador depois de tentar cobrar do devedor principal, né? Ele só vai executar aquela fiança no momento que o devedor principal deixar de cumprir a sua obrigação. Muitas vezes, além dele ser fiador, ele é devedor solidário. E quando a gente coloca essa questão de devedor solidário, ou seja, nesse caso, quer dizer que o fiador abre mão do seu benefício de ordem. E o que é o benefício de ordem? É
primeiro o credor tentar, né, todos os bens do devedor principal para depois acionar os bens do fiador. Então, nesse caso, quando ele assina a cláusula, além de ser fiador e é devedor solidário, quer dizer que o fiador está abrindo mão desse direito, né, de primeiro ver os bens do devedor principal. E aí, o credor pode cobrar diretamente e de quem ele quiser, porque os devedores solidários, eles são responsáveis pela integralidade da dívida. E claro que depois, entre eles, aquele que pagou toda a dívida pode se reaver dos demais. No caso, o fiador, como ele não é responsável pela dívida, né? E quem é o principal responsável, quer dizer, é o devedor principal, o fiador pode pagar integralmente a dívida e depois, né, se possuir o título, né, ele vai conseguir cobrar aquele valor do devedor principal, né? Que geralmente o devedor principal não deve ter nada e acontece que o fiador acaba pagando, né, muitas das vezes, ou enfim. Mas ele tem um título depois que ele paga, né, e pode seguir se subrogando naquela condição de credor contra o devedor, né, que não pagou a dívida. Unilateral. Em regra, a fiança gera obrigação apenas para o fiador satisfazer o credor, caso o devedor não cumpra com a obrigação. Essa é a obrigação do fiador, né? Normalmente, nem o credor nem o devedor possuem obrigações para com o fiador. Exceção. Na fiança remunerada, o devedor tem a obrigação de pagar uma quantia ao fiador para que ele, né, ter oferecido esse serviço de fiança. Aí é um pouquinho diferente. Outra característica é que não admite interpretação extensiva, né? Porque as cláusulas do contrato de fiança, elas devem ser interpretadas de forma restritivamente. Assim, em caso de dúvida sobre a interpretação de uma cláusula, né, o que vai prevalecer é que ela deve ser feita em favor do fiador, porque isso justifica que a fiança, em regra, é um contrato gratuito, né, e não seria nem justo interpretações extensivas além daquela responsabilidade imposta já, daquela obrigação que o próprio fiador se submeteu, né, a cumprir caso o devedor principal não cumpra. E aí o fiador, ele responde somente por aquilo que declarou exatamente no contrato de fiança. E por isso que a gente fala que a fiança não aceita uma interpretação extensiva. Aqui tem exemplos para vocês, o material será disponibilizado, certo? É muito importante acompanhar, fazer uma leitura atentamente do material e depois escutar o vídeo aula. E qual é o tempo de duração da fiança? Olha só, em regra, tá? A fiança, ela se estende além do período do tempo previsto no contrato. Ela não se estende, desculpa. Então, o contrato prevê, ela fica por ali. Justamente por isso que a fiança, ela pode ser prorrogada. Então, é preciso de quê? De concordância do fiador. E aí, sobre o tema, a gente tem a súmula 214 do STJ, que diz assim: o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento contratual, né, ao qual não anuiu. Ele tem que anuir junto. Agora, o STJ também entendeu que é válido que o contrato preveja uma cláusula dizendo que, em caso de prorrogação do contrato principal, a fiança, que é um pacto acessório, ela também pode ser prorrogada. Mas tem que estar expressamente essa previsão no contrato. O fiador tem que ter noção, né, que vai ter essa prorrogação, independentemente dele assinar, e que a fiança é um contrato acessório, mas tem que estar previamente expresso no contrato essa questão da prorrogação automática. E o fiador tem que anuir essa cláusula, né, de prorrogação automática do contrato e também da fiança, tá? Então, assim, o banco poderá cobrar a dívida do fiador, o contrato de fiança ainda está em vigor, essa cláusula de prorrogação automática da fiança é válida? Olha, é sim, segundo o STJ, é lícita e, portanto, válida a cláusula em contrato de mútuo bancário que preveja expressamente que a fiança prestada
prorroga-se automaticamente com a prorrogação do contrato principal. Isso quer dizer o quê? Que independe de assinatura do fiador. Mas tem que estar no contrato essa cláusula de prorrogação automática para que isso tenha validade, porque senão a regra é que terminando o contrato, termina também a fiança, tá? E aí se faz a pergunta seguinte: essa cláusula não viola o artigo 819 do Código Civil, que afirma que a fiança não pode ser interpretada extensivamente? Não, realmente, a fiança não se admite a interpretação extensiva de suas cláusulas, como a gente acabou de ver, é uma característica do contrato de fiança. No entanto, no caso acima explicado, não houve interpretação extensiva, né? Não admitir a interpretação extensiva significa que o fiador deve responder exatamente por aquilo que declarou no instrumento de fiança. Ele não pode responder por nada mais do que aquilo, né, que ele aceitou no contrato de fiança. Na situação concreta, o fiador, né, do caso do exemplo do banco, o fiador concordou com todos os termos do contrato, inclusive com a cláusula que previa a prorrogação automática da fiança. Então, a gente tem que estar atento a isso, se o seu cliente é fiador, se no contrato que ele assinou previa uma cláusula de prorrogação automática da fiança. Porque se assim for, o contrato principal sendo prorrogado, a fiança também vai ser, tá? Então, essa é a tese do STJ. E aí a pergunta que não quer calar, e que é a última pergunta da aula, diz assim: mas o fiador ficará preso para sempre nesse contrato? Imagina, como é que vai ser isso, pessoal? Será que o fiador vai ficar para sempre preso nesse contrato? Não, ele tem o direito de, no período da prorrogação contratual, notificar o credor afirmando que não mais deseja ser fiador. Então, ele tem que notificar. E isso se dá o nome de quê, pessoal? O nome de notificação resilitória, estando prevista em qual artigo do Código Civil? Hein? Em qual artigo está a notificação resilitória? Essa é a tarefa, né, para vocês pesquisarem sobre a aula de hoje, de suma importância, e logo mais a gente conversa no meeting sobre essa resposta. Então, contrato de fiança, prorrogação automática ou não, e como é que a gente faz quando a gente não quer mais ser fiador? Como é que funciona? Muito importante, questão de prova, pessoal. Até mais, então.